Bom dia a todos. Eu queria saudar o senador Cristóvão Buarque, todos os senadores, agradecer o convite e dizer que fui convidado aqui para expor um pouco uma experiência que nós temos hoje do uso da internet, das tecnologias de comunicação na área da educação. Como tudo na vida, é um processo que nós estamos desenvolvendo, felizmente com grande sucesso, e também com os desafios naturais de uma experiência nova. Eu preparei uma apresentação e, enquanto o pessoal coloca, eu queria dizer que nosso objetivo, assim que assumimos a prefeitura, foi numa cidade onde a tecnologia é a tônica, São José dos Campos é uma cidade onde nós temos sediado o INPE, temos o DCTA, empresas como o Embraer, muitas empresas na área de defesa. O nosso grande desafio era colocar esta tecnologia a serviço da cidadania, da população. Porque eu fui deputado federal durante 2 anos aqui, participei da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e era interessante porque todos olhavam para mim e diziam o seguinte: lá você não tem problema com internet, banda larga, uma cidade desenvolvida no estado de São Paulo. E eu dizia o seguinte: a mesma desigualdade que nós temos no Brasil, quando se trata de São Paulo e de outras regiões, você tem dentro de uma cidade como essa, onde você vai ao centro da cidade, pega o seu smartphone e tem um 4G funcionando muito bem. E vai à periferia, vai a alguns bairros e você não tem o mesmo serviço. Então, nós resolvemos começar fortemente na educação. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi investir na construção de uma infovia municipal, ligando todos os pontos, absolutamente todos os pontos da prefeitura com fibra ótica. Então, são 690 quilômetros de fibra ótica, 913 pontos na cidade. Então, toda a unidade de saúde, toda a escola, todo centro comunitário, todo centro poliesportivo tem um ponto com fibra ótica, que no futuro, evidentemente, nós queremos utilizá-lo para fornecer banda larga, internet, gratuitamente para a comunidade. A gente vai conseguir cobrir 90% do território municipal. Bom, como eu disse, nós resolvemos começar mais forte nas escolas. Então, nós estamos oferecendo em todas as escolas da rede. A nossa rede tem 45 escolas de ensino fundamental. A nossa rede atende metade dos alunos do ensino fundamental da cidade, a outra metade é atendida pelo Estado, e nós estamos chegando com 30 mega nas escolas de ensino fundamental e 10 nas de ensino infantil. Só para ter uma ideia, aquele é o território do município, esse é o território do município na sua parte urbana. Mais de 60% do município está aqui em zona rural. Então, todos esses pontos são os pontos da prefeitura onde nós chegamos com a fibra ótica. Bom, qual o desafio que a gente se colocou na educação? Nós temos uma escola que foi moldada num período em que nós não tínhamos nenhuma dessas tecnologias, que estão na mão de todas as crianças. Então, nós temos um aluno, muitas vezes, com um smartphone, ou vendo na televisão, ou vendo com um colega uma tecnologia, e ele chega na escola e ele tem uma escola que não utiliza esses recursos com todo o seu poder, com todo o seu potencial. Evidentemente, isso torna a escola uma coisa um pouco aborrecida, um pouco chata. Bom, então, o nosso desafio, como utilizar essa tecnologia na escola? Primeiro, aproveitamos essa oportunidade, uma cidade de base tecnológica, que já tem uma rede com qualidade, com bons índices no IDEB, mas que tem um trauma, que eu acho que é meio comum nas escolas, que é aquela situação da prefeitura ou do Estado comprar, adquirir algum tipo de equipamento tecnológico e colocar aquilo na escola, sem o envolvimento dos professores, de forma isolada, e muitas vezes, no nosso caso lá, nós encontramos equipamentos que estavam lá
aposentados, computadores lá na sala dos professores que nem tinham saído da caixa. Então, a nossa preocupação era o seguinte: como a gente melhorar ainda mais essa rede, né, atendendo essas demandas e, ao mesmo tempo, promovendo uma inclusão digital. Não seria simplesmente colocando o equipamento na mão do aluno, do professor, isoladamente, né? Então, o que nós procuramos fazer? Nós procuramos criar um sistema integrado, onde os professores, todos eles receberam um notebook, os alunos estão recebendo um tablet, nós já temos metade da nossa rede, todos os alunos receberam um tablet, todas as salas de aula são 17 escolas que têm metade da nossa rede, as maiores escolas. Todas as salas estão equipadas com um projetor inteligente, interativo. Não é a lousa digital, porque nós chegamos à conclusão que ela é muito cara, dá muita manutenção. Então, há um equipamento onde o professor usa um mouse sem fio, que está aqui na mão dessa professora, né? E aí ele consegue interagir, ele pode abrir um vídeo, ele pode, né, utilizar, escrever, desenhar e tudo isso. E todas as escolas, como eu falei, com acesso à banda larga. E o mais importante, tudo isso integrado em rede, com sistemas, de maneira que o professor consegue controlar o uso do tablet do aluno. Então, no meio da aula, ele pode travar todos os tablets, para dizer, preste atenção aqui. Ele pode mandar para os alunos um teste rápido com 10 perguntas e imediatamente ter uma avaliação, né, e saber exatamente do conteúdo que ele expôs, o que foi absorvido, o que não foi, tudo isso. Então, isso tornou o ambiente da escola muito mais interessante, muito mais agradável, muito mais dinâmico. O professor está dando uma aula, surge uma questão qualquer sobre o vulcão do Chile, ele pode abrir na hora a internet, né, abrir um vídeo, abrir um site, enfim, isso é um recurso muito, muito importante. Esse é o sistema do ensino fundamental. Inicialmente, nós começamos com o tablet apenas para os alunos do 5º ao 9º ano, para nós testarmos, né, e verificar como seria a receptividade. Conversando com os alunos, com os professores, decidimos ir até o 1º ano, né? Nós percebemos que a ferramenta, havia uma preocupação muito grande dos pais, aquele debate, né? Um equipamento desse na mão da criança, a criança vai acessar a rede, né, vai estar sujeita a conteúdos inadequados, e tudo isso. Então, nós procuramos construir muito esse sistema, conversando com alunos, conversando com os professores e envolvendo os pais. Aliás, os primeiros a receber o equipamento foram os professores. Entregamos o equipamento, investimos forte em treinamento, demos 6 meses para que os professores tivessem um pouco mais de segurança com o equipamento, para depois chegar aos alunos, porque, evidentemente, os alunos em 2, 3 dias devoram tudo isso, né? E a gente tinha uma preocupação de manter o professor no mesmo ritmo. A gente sabe, você tem professores de diversas gerações, com perfil diferente, né? Então você tinha que trabalhar isso e respeitar muito isso. Na educação infantil, nós achamos que não existe acúmulo ainda para você entregar um equipamento na mão, né, de uma criança tão nova. Então, nós trabalhamos com salas de leitura interativas, né, onde você tem os tablets, você tem toda essa infraestrutura, mas os professores levam, né, a criançada em determinados momentos com atividades mais acompanhadas, mais controladas. Bom, quais foram as 5 diretrizes aí do programa? Primeiro, ter uma infraestrutura robusta, que dê credibilidade, porque a gente sabe que não há nada mais desanimador do que o sujeito comprar, né, uma banda larga e na hora que ele for utilizar aquilo não funcionar. Então, nós fizemos um grande investimento nisso. Foco no professor, porque, como eu disse, nós temos professor de várias gerações, né, professores com a vivência diferente, com relação diferente com tecnologia. Então, a gente antevia alguma resistência, ela foi menor do que nós imaginávamos, mas ela existe, ela é um desafio, por isso a gente investiu muito no professor. O objetivo pedagógico, né, nós procuramos fazer com que esses equipamentos, eles tenham alguns mecanismos de segurança e trava, que a gente não impede, evidentemente, o aluno de acessar a internet
Mas a gente procurou encaminhar muito para o uso pedagógico dessa tecnologia. Quarta, a incorporação dos pais. A forma que nós encontramos, né, de resolver esse problema de muita insegurança e um certo conservadorismo de dizer, mas esse equipamento na mão da criança, o que ela vai fazer? Daqui a pouco ela está conversando com alguém, daqui a pouco a criança está suscetível à violência e tudo isso. Então, nós fizemos o seguinte, para que a criança pudesse levar o equipamento para casa, ela tinha que ter a autorização dos pais. Então, nós dissemos o seguinte, não é a prefeitura, não é o Estado que vai decidir se a criança leva ou não leva o equipamento, é o pai e a mãe. Só que para o pai e para a mãe poder autorizar o filho a levar o equipamento, ele tem que participar pelo menos de uma atividade de capacitação na escola. E isso foi muito interessante, porque foi uma forma de comprometer os pais nesse processo. Por último, nós temos trabalhado para que isso não seja apenas um programa de governo ou de gestão, mas seja um programa de Estado. Por isso nós aprovamos uma lei instituindo o programa e, mais do que isso, nós temos questão de colocar muitos professores de carreira à frente do programa. Evidente que também isso ajuda a vencer algumas resistências, mas isso é importante para que o programa realmente não seja uma moda, mas que ele vá realmente se consolidar. Bom, o ambiente da sala de aula e da escola muda bastante, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma mãe e a sua filha na sala de aula num processo de capacitação para usar o equipamento. Aqui a mesma coisa. Bom, os números, né? 17 escolas de ensino fundamental. Eu falei 17 mil alunos, aqui está 15, o processo sempre está ampliando, são 238 salas, 61 salas de leitura de educação infantil, na verdade isso aqui já é mais. Os notebooks foram entregues a todos os professores, né, e os tablets para os alunos. Na nossa meta, se o dinheiro der, até junho de 2016 a gente concluir e universalizar em toda a nossa rede. Bom, o objetivo, o foco é a melhoria do ensino, né? O estímulo à cooperação, nós temos vários parceiros, a Fundação Lehman, o CTI, né? O Renato Archer lá de Campinas tem nos ajudado bastante, a Unifesp, o Parque Tecnológico de São José, capacitação e apoio permanente, isso é fundamental. Porque o programa ele não sai a 200 km por hora. Né? Ele vai ganhando velocidade e a todo momento você tem que estar investindo na formação, na capacitação da professora. Essa moça aqui não é uma atriz, não, é uma professora da nossa rede. Ela deu uma entrevista numa emissora de televisão lá, a gente falou, poxa, ela está tão... Respeito à autonomia do professor, a gente tem procurado valorizar bastante isso. Porque a coisa mais comum, volto a dizer, é o equipamento na escola encostado não sendo utilizado porque você não conseguiu produzir o engajamento do professor. E, evidentemente, o objetivo da inclusão digital. Todas essas escolas que estão recebendo essa infraestrutura, elas estão recebendo também uma antena para que a gente abra esse sinal para a comunidade do entorno. Nós não fizemos isso ainda, exatamente porque nós queremos dar passo a passo e consolidando para não queimar o programa, né? Bom, aqui são alguns parceiros com que a gente tem trabalhado, né? Como eu disse, o Renato Archer, né? O Instituto de Campinas, que acho que muitos conhecem, ele tem nos ajudado com oficina de programação de computação. Porque essa infraestrutura, o primeiro uso dela é para o professor tornar a sua aula mais interessante, mais dinâmica, mais envolvente. Mas nós temos estimulado usar essa infraestrutura, por exemplo, para trabalhar a programação, construção de conteúdo, de sites, e, evidentemente, tem um uso amplo. A gente tem condição, por exemplo, numa escola, de fazer um festival de cinema, oficina de vídeo, né? Porque esses projetores eles têm uma qualidade muito boa. A Fundação Lehman tem disponibilizado para nós algumas plataformas, por exemplo, a plataforma CAN,
que trabalham o ensino de matemática usando essas tecnologias, com games, coisas desse tipo, né? A Universidade Federal de São Paulo tem nos ajudado também, o Parque Tecnológico de São José, principalmente a fazer um link desse trabalho, né, com o setor produtivo, com a pesquisa. E nós estamos também numa conversa bem adiantada com a Google, também para fazer uma parceria conosco. Bom, é isso. Eu até tinha trazido um vídeo, mas o tempo já se esgotou. Depois a gente pode colocar aí à disposição da comissão. São 4 minutos. Tá, vamos colocar. Então vamos colocar. Não tem problema nenhum. O cineminha, exatamente. Só para esclarecer, esse vídeo não é um vídeo da prefeitura, é uma entidade de jovens, são jovens que produziram. Enquanto isso, prefeito, o senhor disse, se acabar o dinheiro, quanto é por aluno o custo? Olha, é mais ou menos R$1.000 ano por aluno. É muito pouco. Vale a pena, né? Com som ele fica melhor ainda. Alô, mais tarde. Com a realidade. O programa Escola Interativa vem conectando pais, alunos e professores na rede pública de ensino. E nós, os jovens protagonistas, não podemos ficar fora dessa. Vamos lá conferir o que está acontecendo? Virou uma aula assim mais dinâmica, mais visual. Acho que com isso colaborou muito para manter a disciplina e o interesse. Nós tínhamos alunos que tinham sérios problemas de defasagem, de aprendizagem também, dificuldades. Então a gente percebe que usando a lousa interativa, o tablet, trazendo esse aluno para uma realidade digital, a gente despertou o interesse desse aluno. Então, crianças, alguma dúvida? Não! Ok? Aqui está a tabela dos resultados e a professora percebeu que muitos tiveram dificuldades na questão 3. Então, nós vamos retomar a questão e aprofundar esse conhecimento. Ela multiplica esse conhecimento para a família. Então, eles junto, família e escola, andam em parceria e aprendem. Oi, filha. Oi, Tudo mãe. bom? Como foi na escola? E ela tem feito cada pesquisa que ela fica interessada pelos trabalhos que ela mesma faz. Como fez agora, como que chama mesmo da eletricidade lá? Da eletricidade? Energia eólica. E como eu estudei há muitos anos atrás, até eu estou aprendendo de novo com ela. Então, para mim, foi uma beleza. O aluno, ele quer estar na sala de aula para poder utilizar o tablet, para ter aulas interativas, para poder acessar a internet junto com o professor. As aulas melhoraram muito a qualidade, está sendo mais prazeroso para o aluno e para o professor também. Ele está usando uma linguagem moderna, uma linguagem do cotidiano das crianças, que é essa comunicação pela internet. Antes os alunos não gostavam de fazer a aula, não gostavam de escrever no caderno. Com o tablet, a aula ficou mais interativa, ficou melhor para aprender e mais divertido de aprender. Porque eu não prestava muita atenção nas aulas, porque eu cansava de ficar escrevendo, prestando atenção. Agora não, a gente fica mais atento dentro da sala de aula, com tudo isso acontecendo, é muito legal. Tem aluno que não fazia nada na sala, tá fazendo agora, porque tá muito mais interessado nas aulas. Recentemente, os alunos fizeram uma redação contando o que eles acham da escola. E em todas as redações apareceu que a aula está mais interessante, que a nossa escola está super especial. Eu faço coisas interativas no tablet.
tablet que ajudam no meu aprendizado. E antes eu não fazia isso, eu ficava no sofá assistindo televisão e assistindo celular. A prefeitura deu um salto muito grande na educação. A gente, assim, está num nível muito alto. O programa ele veio realmente para inovar. Os alunos agora eles estão aprendendo a buscar o conhecimento. O programa Escola Interativa já chegou em 17 escolas de ensino fundamental e 2 de educação infantil. Já são 217 salas interativas e mais de 14 mil tablets entregues. Isso foi um grande passo, mas a Escola do Futuro está apenas começando. Até mais! Vocês veem, gente, como é possível fazer coisas dessas. Quadro negro tem que ir para museu. É como carruagem. Colocar um aluno para assistir aula de astronomia num quadro negro é como a gente ir para Rio Grande do Norte de carruagem. É mesmo, não estou fazendo diferente. É até pior a aula do que a carruagem. Mudou, a cabeça dos meninos não querem mais esse negócio de um pontinho branco ser o sol, outro pontinho branco ser a terra. Agora, a gente não vai ter 5.564 Carlos José. E nem vai ter 564 municípios no Brasil com a renda de São José dos Campos. E olhe que mesmo São José dos Campos, com Embraer, com tudo isso, ele disse, se tiver dinheiro, a gente vai adiante. Só federalizando, senadora. Só federalizando, num ritmo viável. Não dá, se chovesse dinheiro, não dá para fazer isso em menos de 10 anos no Brasil inteiro, ou até mais. Não é falta de dinheiro, é falta da maneira até de fazer, dos recursos físicos e da preparação dos professores, que em alguns lugares, a gente tem que reconhecer aqui, eles não vão conseguir dar esse salto. É diferente em alguns municípios, o professor, do município como São José dos Campos. Em alguns eles não vão dar o salto, a gente vai ter que levar professores. E só para dar um exemplo disso, um governador aqui do Distrito Federal criou um programa de adote uma escola. E eu adotei uma escola. Um governador já de 2 mandatos atrás. Eu adotei uma escola em Planaltina, no bairro mais pobre, e consegui um empresário que colocasse uma lousa inteligente. O diretor da escola escolheu os alunos de 14, 15 anos que estavam para sair da escola. Véspera de abandonar, colocou numa sala para eles. Nenhum saiu. Porque, como disse alguém no filme, as crianças, foi uma professora, elas querem ir para a escola para poder usar o computador. Na minha casa, todo fim de semana, eu tenho que brigar com minha neta de 4 anos porque ela quer meu iPad o tempo todo. Então, isso daqui na mão de uma criança, eles vão querer ir lá na escola. Agora, tem que ser para usar pedagogicamente e não para ficar com um joguinho, como essa que a minha neta faz, fica naquele joguinho dela. Fiquei também muito pequena. Então, a gente tem que fazer isso. E eu não vejo como fazer nas costas dos prefeitos, porque nem todos são Carlos José, com a formação dele, com a visão dele, com a vontade dele, e nem todos estão em São José dos Campos. Por isso... Exatamente, senador. E me permita, por isso o desafio nosso, senador Cristóvão, de ir à luz, né, do que estabelece o novo Plano Nacional de Educação, regulamentar o artigo da Constituição que trata do Sistema Nacional Articulado de Educação. Muito bem. Isso é fundamental, isso é prioridade, isso é foco. É isso. O próprio nome já diz, o Sistema Nacional Articulado de Educação, né? O que é que quer dizer? O que quer dizer é exatamente isso, é o Pacto Federativo. O Sistema Nacional Articulado de Educação significa exatamente isso, a gente regulamentar para fazer com que os 3 entes do governo federal, aos governos estaduais e os governos municipais possam, né, estabelecer pactos, não só no campo da cooperação, mas no campo do orçamento, no campo da sustentação financeira,
para que, por exemplo, programas como esse, que o prefeito Carlinhos acaba de apresentar, e eu quero saudá-lo, como você aqui colocou, para que programas como esse não fiquem só em São José dos Campos, ou fiquem em algumas capitais, em algumas cidades, mas para que programas como esse possam se tornar uma realidade do cotidiano das escolas pelo país inteiro. Muito bem. Né? Eu estou dizendo isso até porque Vossa Excelência concorda comigo que a tese do Sistema Nacional Articulado de Educação dialoga com o que Vossa Excelência defende, que é o tema da federalização. Né? Isso está na nossa Constituição, quer dizer, o Brasil precisa dar esse passo, nós precisamos dar esse passo do ponto de vista de regulamentar, né, a Constituição do Sistema Nacional Articulado de Educação para fazer frente não só a desafios como esse, Vossa Excelência sabe tanto quanto eu, aliás, sabe muito mais do que eu, para fazer frente às metas, inclusive, do novo Plano Nacional de Educação. Nós vamos ter uma audiência pública aqui amanhã na Comissão de Educação, do qual Vossa Excelência faz parte, exatamente para fazer um balanço do primeiro ano de vigência do novo Plano Nacional de Educação. E as metas que tem lá são metas muito ousadas, inclusive metas que dizem respeito, Vossa Excelência sabe, à universalização da banda larga na escola. Mas é apenas só para dialogar aqui com Vossa Excelência e concordar, sim, que iniciativas como essa, ousadas e necessárias, só se tornarão realidade se houver, de fato, uma parceria muito forte com o governo federal. Muito bem. Senador, permitam também um... Temos ainda um palestrante, mas eu acho que está bom esse debate aqui. Mas como o momento... O Eric não se incomoda de falar. Exato. Como o momento é muito bom, então permita. Em primeiro lugar, senador Cristóvão, hoje é daquelas manhãs em que a nossa Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação atinge rigorosamente a sua finalidade. Então, desde logo, eu quero me congratular com o senador Walter Pinheiro e a senadora Ângela por terem requerido a vinda desses personagens tão importantes que aqui estão hoje à nossa disposição. E percebo, senador Cristóvão, o seu entusiasmo, do qual compartilhamos, porque o senador Cristóvão tem como uma bandeira saudavelmente obstinada pela prosperidade, pela disseminação, pelo avanço, pela valorização da educação no Brasil. E quando temos aqui um exemplo trazido pelo prefeito Carlos José de Almeida, de São José dos Campos, que talvez só seja possível porque é um município diferenciado, é um município rico, né? Que tem Embraer, tem o INPE, tem essas instituições, e seguramente tem uma arrecadação, que até tenho curiosidade mais tarde, quando forem abertas as perguntas, gostaria de saber a arrecadação do município de São José dos Campos e o confronto com as despesas, e se é um município superavitário, se é endividado, etc. Bem, quero mais tarde ouvir do prefeito Carlos José sobre o currículo, porque ele nos deu a impressão de que as escolas de São José dos Campos revolucionam esse currículo tradicional, antigo, das escolas do ensino fundamental, até porque ele disse, a certa altura, o conteúdo curricular é feito conforme assunto do dia a dia, que é algo realmente revolucionário. Então, se ele puder nos detalhar, porque ele tocou nesse assunto muito de passagem. E eu queria fazer esse registro agora por não conter o entusiasmo com que nós ouvimos até agora, e mais tarde, quando forem abertas as perguntas, também quero fazer uma pergunta ao presidente da Telebrás, o Dr. Jorge Bittar. Obrigado. Obrigado, senador. Quer que responda agora ou espera? Bom, a seu critério. Vamos aproveitar o momento. Essa resposta apenas. Vamos lá, né? O município de São José ele tem aproximadamente 650 mil habitantes. O orçamento do município, o orçamento próprio, né? Ou seja, as transferências constitucionais, a receita,
é algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A arrecadação do município, nos últimos anos, ela tem ficado estável. Ela viveu uma década de crescimento muito grande e ela tem ficado instável porque é um município industrial, todos nós sabemos da dificuldade da indústria no país, então a gente tem perdido muita receita, especialmente aquela que vem da atividade econômica, né, ICMS em particular, da atividade econômica industrial. É um município que, felizmente, não tem nenhum problema de endividamento. É um município que, ao longo do tempo, várias gestões, isso 3 décadas, não se endividou, não tem problemas, por exemplo, com precatórios, uma situação que muitos municípios têm. Vive hoje um problema de capacidade de investimento. Como o serviço, a receita foi crescendo ao longo do tempo, o município foi fazendo investimento, o custeio foi crescendo, e aí essa receita há mais ou menos 3, 4 anos já está estacionada, então você não tem muita margem para investimentos com recursos próprios, né? Mas é um município que tem uma situação financeira boa, não é nenhuma... Nós temos municípios que são pequenos e com uma receita muito grande, não é o nosso caso, é um grande município com uma receita bem razoável. Em relação ao currículo, o que acontece, nós temos toda a base curricular, como eu disse, a rede nossa já era uma rede boa. O que eu acho assim que destaca é essa capacidade que o professor tem, no meio de uma aula, quando o aluno levanta um assunto do momento que ele viu na televisão, que ele ouviu falar, né, do professor imediatamente pegar um conteúdo e um conteúdo dinâmico e trabalhar com os alunos. Nós tivemos um exemplo, o ministro da Educação do Equador foi conhecer esse projeto, porque o presidente do Equador visitou o Parque Tecnológico, algumas instituições da cidade, viu o programa, mandou o ministro conhecer. Aí nós levamos o ministro numa escola, né? Não vamos fazer apresentação nem em gabinete, levamos numa escola. E ele entrou numa sala de aula. E, coincidentemente, tinha um funcionário do INPE, que também é professor da rede, dando aula de geografia. Então entrou, esse senhor aqui é o ministro da Educação do Equador. Onde é que é o Equador? Então ele abriu o Google Earth, já foi lá. Então, assim, dá uma dinâmica muito grande para a aula. Imagine isso num quadro negro. É mais difícil, né?